Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui em Pouso Alegre. Estamos em mais um encontro de oração. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema a morte. E é interessante que muitas pessoas pensam em encontro de oração, que nós vamos estar orando. Lógico que a gente tem que orar sim. Mas o nosso objetivo é orarmos por temas, por assuntos que nós não estamos preparados para viver e nem para compartilhar. E hoje o nosso tema será sobre a morte. Quando eu lecionava filosofia, um aluno me perguntou: professor, o que é a morte? Eu não gostaria de dar uma resposta com o nosso jargão cristão, de crente, vamos dizer assim. Eu pensei e disse: olha, a morte é uma vitória. E esse aluno me questionou: professor, morte, vitória? Então quer dizer que um bebê que vive 3 minutos, 3 segundos, algum milésimo de segundo, ele é um vitorioso? Sim, ele teve uma vitória. E ele venceu, porque a morte é uma vitória. É a última etapa da nossa vida que nós vamos vencer. E eu sempre fiquei muito intrigado com tudo isso. E meu pai, São João, ele tinha uma preocupação muito grande com relação a tudo isso, de deixar um legado para nós. Meus pais tinham essa preocupação muito grande de deixar um legado para nós. Ele falava algo muito interessante, né? Quando nós deixamos um legado muito bom, é porque ainda nós estamos vivos na sua memória e no seu coração. E eu lembro uma vez que uma certa emissora, havia um processo de restauração nas igrejas históricas de Minas, né? E essa emissora, ela deixou o seguinte slogan, mais ou menos parecido, que o homem é eterno quando o seu passado permanece. Então eu fiquei pensando nesse tema de hoje, né? Por exemplo, meu pai é eterno no meu coração, porque o que ele deixou ainda permanece na minha vida. O legado do São João, da Dona Noemi, ainda é eterno, porque marcou muito a minha vida. E a nossa preocupação hoje, o que nós vamos estar deixando? O que você vai deixar? E eu fico pensando, né, no povo de Deus, que deveria agradecer, sermos gratos a Deus, porque aqueles que já têm Jesus já foram, estão nos esperando. Então isso é um motivo de muita alegria. É interessante tudo isso, né, que gostamos tanto de cantar hinos sobre o céu, e muitas vezes nós não queremos estar no céu agora, ou temos tristeza daqueles que foram para o céu. Tem um hino, né, aqui do nosso cantor cristão, que é muito interessante, né? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que eu vou? Deveria ser uma alegria por aqueles que já partiram. Eu li um livro uma certa vez que eu achei muito interessante, né? Principalmente nessa questão da morte, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento sofre quem quer, né? Então nós não devemos sofrer por aqueles que foram, pelo contrário, principalmente aqueles que estão com o Senhor, porque deixaram legado, deixaram uma história, para que a gente pudesse compartilhar essa história de vitória que eles tiveram com aqueles que ficaram. Fique até o final, compartilhe essa mensagem e não esqueça de dar o seu like. E que Deus assim nos abençoe. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido,
Jesus, e tocarei teu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Saião e hoje nós vamos falar de um assunto mais, digamos assim, sério, profundo, que envolve a todos nós. Como vocês sabem, né, a gente deve, nos momentos difíceis da nossa caminhada, né, a fé certamente nos ajuda na jornada. E um dos momentos quando isso acontece é exatamente diante do luto, da morte, das circunstâncias difíceis, como você pode bem ver, muitas tradições cristãs inclusive usam aí roupas específicas, uma situação mais solene, né? Tanto tradições do contexto católico, ortodoxo, protestante, usam, né, vestes específicas e, claro, para um momento como esse, não somente num momento de luto, mas certamente a gente vê o predomínio de vestes pretas para marcar esse momento de luto. Mas aí o que acontece? Muitas vezes eu me lembro quantas vezes eu estive em alguns funerais e muitas pessoas diziam, né, juntamente com todos ali, um texto do Salmo 116 que diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E eu sempre pensei nesse texto dessa maneira. E o tempo passou e eu então resolvi dedicar a estudar mais profundamente e que coisa
complicada é a gente perceber o que significa um texto como esse. E, aliás, eu estou aqui, por exemplo, a versão tradicional, é muito utilizada, a atualizada, segunda edição, diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Salmo 116, 15. E é interessante olhar, e aqui eu estou usando o Antigo Testamento poliglota, e aqui eu vou poder ver, ao mesmo tempo, como foi, como está no texto original hebraico, e também até como a Septuaginta, no grego, traduziu isso. O texto diz: Yakar bei Yeinai Yehová, ou Adonai, Hamavet la Hassidav. Ou seja, literalmente está escrito assim: cara é aos olhos do Eterno a morte dos seus piedosos. A palavra Hassid, que vem da palavra Hesed, aparece aqui. O texto grego vai dizer: Timios enantion Kyrio Hothanatos ton Hosion autu. Não há muita mudança. Caro estimado diante do Senhor é a morte dos seus, digamos, consagrados, né? É basicamente uma tradução literal. Mas o que acontece? Quando a gente vai olhar para o que está acontecendo, e aqui é muito importante perceber, toda vez que você for estudar um texto da Bíblia para compreender o seu sentido, ou para, vamos dizer, alimentar o seu coração para uma realidade devocional, ou para um momento específico da vida, é muito importante a gente, de fato, prestar atenção para saber se o texto está dizendo isso mesmo. Então eu vou dar uma olhada aqui, por exemplo, como é que a versão NVI 2011, que está na Bíblia do Rota 66, como é que a tradução aparece aqui. E ela diz o seguinte, aqui no Salmo 116, verso 15, né? Assim nós lemos o texto: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Uau! A gente vê isso e fala: peraí, que história é essa? Como a tradução ficou diferente? Pois é, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E se você for ver diversas traduções, o texto de fato aparece um pouco diferente. Vou ver até aqui, por exemplo, a versão Almeida, século XXI, que foi um dos projetos que a gente de fato também contribuiu, como foi na NVI 2011. E aqui eu vejo o seguinte: a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Olha que coisa interessante, né? A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. E quem sabe, talvez, vamos olhar mais uma aqui para a gente ver se nós estamos de fato entendendo a mesma coisa. Vou ver agora a nova versão transformadora, NVT, para ver como é que esse texto foi traduzido. E a NVT traz o seguinte: o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: a palavra santos ali, tem que ser bem entendida, diz respeito, traduz aqui a palavra Hassid, que mais literalmente é piedoso, consagrado. Não é exatamente a palavra kadosh, por exemplo, diz respeito à pessoa. Então ninguém deve entender que nós estamos falando de pessoas especiais, de pessoas assim como se fossem santos no sentido do imaginário popular. Deus tem uma aliança com o povo de Israel, e as pessoas que estão ligadas a essa aliança, que, vamos dizer, recebem desse hesed, dessa bondade fiel, essa graça inabalável de Deus, eles são esses chamados Hassidim no texto, Então, o que acontece? E aí a gente começa a perceber por que esse texto indevidamente passou a ser associado ao luto. Porque a palavra preciosa, no hebraico a palavra yakar, ela tem um sentido de uma coisa que é precioso, alguma coisa preciosa no sentido de algo muito caro, de alto valor. Por exemplo, pedras preciosas que aparecem nos textos históricos, em Samuel, em Crônicas, se usa esse termo,
E no Salmo 36, verso 7, você tem esse uso também da palavra. E aí, as pessoas lendo esse texto podem entender a palavra preciosa no sentido de um olhar agradável da parte de Deus para a pessoa que faleceu e vai para encontrá-lo na eternidade. Mas a palavra preciosa aqui tem um sentido de um custo muito elevado. Então veja, o problema não está na Bíblia, o problema nem está exatamente na tradução em si, o problema está na compreensão primeira que as pessoas têm quando leem o texto. Eles vão imaginar preciosa no sentido poético do termo e não no sentido de uma coisa que tem um custo muito elevado. Então, entendendo isso, a gente vai ver que a morte de alguém que está em aliança com Deus tem um custo muito elevado. E aí você começa a entender, e eu vou voltar aqui a olhar como é que a versão NVI trata esse texto, porque como é que eu entendo corretamente um texto bíblico para não confundir a minha compreensão quando a gente percebe o que está acontecendo. O Salmo 116 é um salmo onde o salmista está agradecendo e louvando a Deus. Sabe por quê? Porque ele não morreu. Olha só, ele começa a dizer lá no primeiro, eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Verso 8, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. E aí ele diz, como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Eu vou erguer o cálice da salvação. Ele está pensando como louvar a Deus. E aí ele diz, sabe por quê tudo isso aconteceu? Porque pesa demais, custa caro, como quem diz assim, é dolorido para o Senhor a morte dos seus fiéis, daqueles que estão em sintonia com ele. Portanto, o Salmo está agradecendo a vida de alguém que foi preservada. Por isso, esse versículo não está falando de luto. Apesar de muita gente falar isso com muito coração, com muito boa vontade e num espírito solidário e de consolo, o sentido do texto não é esse. O que o texto está dizendo? Por isso que as versões vão dizer coisas, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, porque a ideia é que quando alguém passa um aperto, fica muito mal e vai chegar à questão de perder a vida, isso é pesado, isso tem valor diante de Deus. Para a gente puder traduzir isso para a nossa percepção hoje, é como quem diz assim, ó, a morte de alguém que está em aliança com Deus não passa em branco. É como se Deus estivesse dizendo, eu fico triste e de luto com vocês. Mas aí você fala, mas Sayão, peraí, você está falando as coisas aí, mas e a vida eterna? E a realidade da vida futura? Como assim? Então, aí é que a gente precisa entender outra coisa, né, para que não morra a nossa boa teologia. Além de entender o texto, entender que certas questões não são tratadas em todos os textos. Então, é verdade que a pessoa, depois da morte, vai para a eternidade. É verdade que existe um destino de bem-aventurança e um destino de sofrimento. É verdade que a Bíblia vai falar sobre isso. E é verdade, inclusive, que essas questões, esses detalhes, a gente vê claramente apresentados no Novo Testamento. No contexto bíblico do Antigo Testamento, naquilo que a gente chama no desenrolar da revelação, né, naquilo que tem a ver com o que a teologia chama de revelação progressiva, esse assunto da vida
pós-morte no Antigo Testamento não é discutido em detalhes. Existem indícios, existem textos que mencionam algumas coisas, mas não é o foco principal. O olhar, particularmente dos Salmos, como outros livros, está prioritariamente olhando a realidade nossa, na nossa vida, como indivíduos, como parte da sociedade e a nossa realidade diante de Deus. Portanto, a gente precisa entender que não é correto pegar, ênfase, ideias que aparecem às vezes em outros textos e levá-los para texto que não trata disso. Por isso que, apesar de haver uma unidade na Bíblia, apesar de haver uma sintonia entre as partes, apesar de você poder escutar assim vamos dizer, a melodia da trajetória da história que envolve a criação e a redenção do ser humano, a gente sabe que certos textos tratam de assuntos específicos que outros textos não tratam. Então eu não vou procurar escatologia futurista no livro de Jó. Eu não vou procurar detalhes de como deveriam ser os sacrifícios no Apocalipse. Eu preciso olhar cada texto dentro do seu contexto para compreendê-lo adequadamente. Então, fazem bem todos aqueles que olham para a realidade do luto e da morte com uma percepção de vitória, porque nós temos a promessa de vida eterna e de bem-aventurança diante de Deus e também de redenção plena na ressurreição, naquilo que acontecerá depois. Mas isso não quer dizer que, porque nós pensamos nisso, qualquer outra realidade do texto que usar a palavra morte está tratando disso, porque nós também devemos olhar a vida, celebrar a vida, vivê-la diante de Deus e quando nós temos um momento difícil que envolve a morte, é absolutamente importante, salutar, valioso a pessoa lamentar, chorar e passar pelo processo de luto, ainda que ele tenha esperança eterna. Vale lembrar, por exemplo, de Jesus em João capítulo 11. Ali você vê claramente o encontro das ênfases que estão no Antigo Testamento com aquilo que se desdobra em amplitude no Novo Testamento. Jesus, que amava Lázaro, diante da sua morte, diz o texto ali no verso 35 que Jesus chorou. Ao mesmo tempo, ele falou do poder da ressurreição. A conversa até entra no assunto ali no capítulo da ressurreição do último dia, mas Jesus ressuscita a Lázaro, mostrando o seu poder e mostrando o triunfo daquilo que envolve a vida na sua plenitude. Então agora você entende, primeiro, por que as versões são diferentes. Segundo, que as versões que mudaram algumas palavras, como algumas, por exemplo, que às vezes em vez de usar a palavra morte, muda para vida, quer dizer, o Senhor valoriza a vida dos seus fiéis, elas não estão indo contra o sentido original do texto, elas estão traduzindo a ideia para que a pessoa não compreenda equivocadamente. E também a gente entende que a palavra preciosa em si não está errada na tradução tradicional. A questão é que preciosa pode ser entendida de maneira poética como uma coisa linda e agradável ou uma coisa de custo elevado. E o sentido da palavra iacar no original é de custo elevado. Por isso que isso gerou uma confusão e trouxe essa tradição de associar esse texto do livro de Salmos diretamente ligado ao luto, ao sepultamento. Portanto, esperamos aqui que a sua vontade de entender a Bíblia, o seu interesse de compreender a coisa de maneira equilibrada e saudável, não venha morrer, porque é uma atitude muito preciosa da sua parte, no sentido poético do termo, e sabe que se a gente não fizer isso, a coisa pode ter um custo muito caro, porque você acaba entendendo um texto sem compreender o seu sentido, e aqui a gente olha para isso, percebe por que esse é um dos textos mais mal interpretados no Antigo Testamento e como é que a gente resolve essa má compreensão através de bastante estudo e uma boa explicação. Então não se esqueça, esse é o canal do Saião e que Deus abençoe a sua vida, fique sintonizado com a gente para que a gente possa crescer no entendimento
e na boa compreensão daquilo que envolve a Sagrada Revelação. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.